Olá, boa noite. UFO aprova atividades da pós-graduação em formato remoto. Ezeba também inicia atividades à distância. Uberlândia continua com 100% dos leitos de UTI ocupados. E nesta edição vamos falar também sobre o conceito do que é o novo normal. Será que o uso constante de máscara, a higienização impecável das mãos, hábitos que adquirimos na quarentena vieram para ficar? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A Prefeitura de Uberlândia divulgou esta tarde o boletim com os dados do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi para 1.435 casos confirmados, 6.435 casos confirmados da Covid aqui na cidade. Nas últimas 24 horas, 70 casos testaram positivo. Foi para 113 o número de mortes e 3 casos de óbitos são investigados. Mais de 2.100 pacientes se recuperaram da doença. Ainda de acordo com o boletim, Uberlândia está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Já em Minas Gerais, 45 mil casos foram confirmados, 17.604 casos estão aguardando os exames laboratoriais. E até o momento, 965 mortes pela Covid foram confirmadas no estado. Então, se puder, fique em casa. E a Câmara Municipal caça mandato do vereador Silésio Miranda e força-tarefa na fiscalização da Prefeitura para apurar mais de 2.000 denúncias no enfrentamento do novo coronavírus. Veja. Olá, boa noite, Patrícia, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da UFO. A Câmara Municipal de Uberlândia caçou ontem o vereador afastado Silésio Miranda, denunciado por uso indevido da verba indenizatória e também obtenção de vantagens indevidas. A cassação foi aprovada por 24 votos favoráveis e nenhum contrário. O político fica inelegível por 8 anos. Silésio afirmou estar convicto da sua inocência e que está com a consciência tranquila de que não fez nada de irregular. Espera comprovar isso durante os processos criminal e civil. Agora falando sobre o novo coronavírus em Uberlândia, após uma semana da nova deliberação do Comitê de Enfrentamento Municipal ao Covid-19, a Força-Tarefa de Fiscalização da Prefeitura de Uberlândia já apurou 2.769 denúncias na cidade. As operações também resultaram em 14 interdições e 35 multas, 101 orientações ou fechamentos. A iniciativa envolve 9 secretarias municipais com o apoio da Polícia Militar. Os moradores que perceberem alguma irregularidade podem fazer as denúncias pelo 151 ou também pelo zap da Prefeitura no 34 997740616. Tem também o e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br ou o site faleprocon.uberlandia.mg.gov.br. Larissa Oliveira para o Jornal da UFO. Obrigada, Larissa, pelas informações. Agora vamos falar sobre um conceito que tem gerado debate nas rodas de conversas. É o conceito do novo normal. Será que a vida pós-pandemia, muitos dos nossos hábitos vão permanecer? Convidamos o historiador Sebastião Vianney para conversar com a gente sobre esse assunto. Confira. Como podemos definir o conceito de normalidade? Primeiramente, tem o conceito jurídico, é aquilo que está dentro da norma, da regra, dentro do ordenamento jurídico, o que é legal, o que é ilegal. Mas a normalidade vai além disso, a gente sabe, e é aquilo que faz parte do nosso cotidiano, aquilo que faz parte da nossa cultura, os rituais festivos, as festas comemorativas, o trabalho,
o ritual do trabalho, as relações interpessoais. E essa normalidade também refere-se ao nosso cotidiano ordinário, né? E quando eu digo ordinário, é no sentido do dia a dia, da rotina, e muitas vezes essa normalidade é nociva para muitos de nós, né? Esse cotidiano massacrante, normal, e muitas coisas absurdas acontecem nesse cotidiano e, infelizmente, são vistas ou entendidas por muita gente como normal também, né? O que viria a ser esse novo normal? O que seria esse novo normal em outros tempos? A expressão propriamente dita novo normal provavelmente não tenha existido, mas o seu significado sim. Por exemplo, muitas nações europeias viveram períodos intensos, né, durante milhares de anos de guerras, de muitas guerras todos os dias, e as guerras eram o normal, né? Nós já tivemos momentos que hoje para nós seriam absurdos, né? Tivemos momentos absurdos na história que para a época eram institucionalizados, né? Era tudo normal, a escravidão, por exemplo. Então, quer dizer, em outras épocas já se refletia também sobre a possibilidade de mudanças. Tanto é que, com o passar do tempo, mudanças aconteceram. Por exemplo, a escravidão hoje é algo inadmissível, né? As nações europeias, especialmente, são aquelas que, através de tratados internacionais, tratados de paz, procuraram evitar o máximo possível outras possibilidades de guerra. Excelente, a gente ainda continua falando sobre esse assunto. Eu gostaria só de confirmar os números do novo coronavírus em Uberlândia. Os casos confirmados são 6.871 e atualmente nós temos 4 leitos de UTIs disponíveis, então nos perdoe pela falha. E agora, voltando a falar sobre as mudanças sociais provocadas pela pandemia, o historiador ele também falou sobre as tendências que vieram para ficar. Veja. As novas atitudes viraram novos hábitos. Quando a gente fala de novo normal, isso não quer dizer que a gente esteja vivendo esse novo normal. Esse novo normal não existe, ele é produto da nossa imaginação. Esse novo normal são possibilidades, né? Então, quer dizer, não existem ainda novas atitudes, não existem ainda novos hábitos. É a nossa capacidade de reflexão diante de realidades tão trágicas como essa que permite com que possamos vislumbrar, né, novas maneiras de viver, né, novas normalidades, mesmo porque a normalidade, nem a própria normalidade jurídica, né, a normalidade não é estática. Podemos afirmar que o mundo do futuro não será como o mundo de antes? De modo que esse processo dinâmico, né, da vida social, com pandemias ou não, com guerras ou não, esse processo é um processo dinâmico. Então, quer dizer, caminhamos e queremos acreditar que nesse caminho para o futuro sejamos uma humanidade melhor na construção de um mundo melhor. É claro, portanto, que o futuro será diferente do passado, né, desse momento em que vivemos agora, da maneira com a qual nós pensamos. Porém, isso não significa dizer que essas mudanças ocorrem rapidamente, não. Nós construímos ideais de vida social no século XIX e continuamos vivendo, né, e debatendo, discutindo esses ideais construídos lá no século XIX. Então, quer dizer, as mudanças ocorrem cotidianamente, silenciosamente,
Porém, não tenhamos a ilusão, né, de que esse processo civilizatório, verdadeiramente cidadão e ético, vá nos transformar da noite para o dia. O processo é longo e acreditamos que é essa mesma dinâmica que vai provocar mudanças para a melhoria da própria humanidade, do mundo em que essa mesma humanidade vive. Muito obrigada, professor, por todas as explicações. Nós sabemos que o uso das máscaras agora faz parte da rotina do mundo inteiro, né? De criança a idosos, além de medidas rígidas de higienização. Então, o novo normal seria uma questão de responsabilidade e de prevenção ao novo coronavírus? Ou cada um também deve se adaptar para melhor usar os acessórios no dia a dia? Como é que o mercado de trabalho também lida com essas mudanças? Veja na reportagem. O conceito de novo normal está cada vez mais presente em nível mundial e indica o padrão de sobrevivência a partir de 2020. Em uma realidade ainda sem vacina contra a Covid-19, o uso das máscaras é aconselhável em todos os lugares. Outras necessidades básicas são o álcool em gel, a disponibilização de sabão e água de fácil acesso e o distanciamento social. Essas mudanças estarão presentes na rotina do mercado daqui para frente. O home office foi uma solução para as empresas no início da pandemia e a tendência é que continue em boa parte dos negócios. Se espera que muitos dos escritórios que fecharam por conta da pandemia fecharam em definitivo porque os profissionais e gestores descobriram que conseguem, sim, trabalhar muito bem, obrigada, dentro de casa. Tá? Então, dentro desse novo modelo de trabalho, como tudo na vida, gente, existem pontos fortes e pontos fracos. Então, primeiro ponto fraco você não tem, na verdade, um controle de jornada horária de trabalho. Segundo ponto, você vai ter muita dificuldade, enquanto profissional, de estruturar a sua casa para o home office em algumas situações. Por quê? Custa dinheiro, né? Muitos profissionais moram com outras pessoas, com bichos de estimação, com crianças, o que acaba prejudicando, na verdade, o nível de concentração que esse profissional tem ao trabalho. Terceiro, as reuniões virtuais são exaustivas, tá? É realmente exaustivo participar de rodadas e rodadas. E quarto, e talvez mais problemático motivo além da questão da jornada horária, que dentro da área de gestão de pessoas existe um ditado no tangente a promoções, que é perto dos olhos, perto do coração. Ou seja, a pessoa que está mais próximo da chefia, mostrando serviço, por assim dizer, se mostrando competente e apto, presencialmente, essa pessoa tem maiores chances de promoção do que uma outra que está distante. Então, como é que vai ficar essa questão agora em um contexto de trabalho totalmente à distância? Agora, da mesma forma que existem aí diversos pontos negativos, né, ou pontos questionáveis, nós temos pontos positivos, como, por exemplo, abrem-se grandes oportunidades de trabalho para o profissional que tem influência com tecnologia, para o profissional que consegue se estruturar, tem disciplina e consegue entregar resultados para a empresa. Então, se por um lado o mercado mudou muito em um aspecto, em outro aspecto, outras grandes oportunidades irão sim se abrir. Isso também é um efeito esperado pós-Covid. O varejo foi duramente afetado. No pós-pandemia, tudo indica que a compra pela internet deverá ser a primeira opção dos brasileiros. Segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo sobre hábitos digitais da população por conta da Covid-19, 52% dos entrevistados estão comprando mais em sites e aplicativos durante a quarentena. E 70% disseram que pretendem continuar comprando mais online a partir de agora. Um setor que precisou mudar drasticamente foi o alimentício. Muitos empresários devem investir mais ainda no delivery. De acordo com os pesquisadores,
A compra de alimentos e bebidas para consumo imediato cresceu 79%. Vamos com o médico de família sobre como deve ser a vida na área também da saúde na pós-pandemia. Veja. Quando vai voltar tudo ao normal? A pergunta que a gente escuta todo dia no consultório. Essa pergunta ela é importante porque ela mostra o tanto que as pessoas estão sentindo as mudanças que o Covid trouxe no nosso estilo de vida, no jeito que a gente relaciona em sociedade e nas atividades que a gente faz, principalmente fora de casa. Outro lado dessas mudanças também está nos ambientes dos cuidados em saúde, dos profissionais, das clínicas, do sistema de saúde em geral. A gente teve uma mudança muito grande para tentar trazer proteção e, a partir disso, o uso de estratégias virtuais pela internet, que acaba ajudando muito. Mas, num outro momento, nós também vamos precisar de uma série de conhecimentos que a gente ainda não tem, principalmente em como cuidar das pessoas que estão sarando ou que estão saindo da UTI e das internações, os casos graves, né? Outra pergunta que a gente ouve muito é: essas máscaras vão ficar para sempre? Esse cuidado com as mãos, o isolamento, até quando isso vai? Isso continua? Na verdade, essa é a parte mais difícil, porque isso são mudanças culturais. E mudanças culturais que têm um lado positivo para a gente estar se cuidando. Não apenas cuidando de si, nem de quem está na nossa casa, mas também da população, das outras pessoas que fazem parte do nosso convívio e até as que não fazem. Esses cuidados, eles vão ser necessários para a gente durante um tempo, até que exista vacinas, melhores tratamentos e melhores medicações, que sejam confiáveis e que tenham uma chance de sucesso grande. Até lá, às vezes nós vamos ter que tentar segurar alguns costumes, alguns hábitos mais antigos. Existe muita aposta para que essas vacinas consigam trazer boas notícias. A gente está esperando por isso. Com certeza esperamos essa boa notícia, doutor Henrique. Muito obrigada pela sua participação também no Jornal da UFO. Agora, saiba como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades da região nesta quarta-feira. A previsão para quarta-feira em Uberlândia é de tempo parcialmente nublado, mínima de 13 e máxima de 24. Patos de Minas também tem um dia parcialmente nublado, com mínima de 13 e máxima de 24 graus. Ituiutaba segue a mesma tendência, com mínima de 13 e máxima de 24. Monte Carmelo também tem clima nublado, temperaturas entre 14 e 26 graus. Sol entre nuvens também em Araxá, mínima de 14 e máxima de 26. O Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO aprovou ontem as atividades remotas para alunos da pós-graduação. A nossa equipe conversou com o reitor da UFO, Valder Stephan Júnior, sobre como serão essas aulas, como elas serão oferecidas. Outra novidade são as aulas remotas da Escola de Educação Básica, a ESEBA, que também iniciaram as atividades nesta terça-feira. Bom, veja na reportagem. Hoje vamos para um canal muito especial. A Universidade Federal de Uberlândia anunciou novas medidas. A pandemia mudou o cenário da instituição nos últimos meses. A direção teve que adotar estratégias. Algumas delas foram definidas esta semana. Desde março, a Universidade Federal de Uberlândia paralisou as atividades por conta da pandemia da Covid-19. De lá para cá, outras ações aconteceram, como pesquisas e projetos. E no dia 29 de junho, ontem, aconteceu uma reunião para definir a volta das aulas de pós-graduação, que irão acontecer de maneira remota. O reitor da UFO, Valder Stephan, explica quais serão os impactos dessa decisão sobre a pós-graduação na universidade. A autorização das aulas remotas, ela vem resolver uma dificuldade extremamente grande
qual seja a dificuldade dos estudantes. Estudantes, muitos deles têm bolsas, essas dissertações e teses, elas têm um prazo para acontecer. Portanto, poder realizar algumas aulas remotas para avançar nesse processo é muito importante. Há quase 4 meses, várias atividades na UFO continuaram, mas o ensino ficou paralisado. Nicolas é estudante do 3º ano de pedagogia e revela que está preocupado com a nova medida. Eu, como aluno, eu teria todos os acessos possíveis e necessários para participar dessas aulas remotas. Mas, quando falo em ensino remoto, muito me preocupam os seguintes pontos. Será que todos os alunos teriam um bom desempenho nesse período? Será que os alunos teriam um bom desempenho assistindo essas aulas através desse ensino remoto? Bom, nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, eu participei de alguns cursos através em EAD e, por mim, eu falo que eu não tive um bom aproveitamento, pois para mim é mais difícil concentrar em frente a um computador do que dentro de uma sala de aula. O reitor conta por qual motivo a instituição demorou para tomar essa decisão. A primeira coisa é que é tudo muito novo para nós, né? Nós entramos no dia 18 de março, suspendemos atividades presenciais. A intenção era preservar a vida, a saúde das pessoas. Então, tivemos que suspender essas aulas para não permitir, né, que houvesse essa aproximação entre as pessoas, estivéssemos promovendo o isolamento social. Agora, além disso, quando a gente começou a falar sobre atividades remotas, isso é algo totalmente novo. Então, naturalmente, isso gasta um tempo, os professores, os estudantes, os técnicos administrativos, até que essa questão seja devidamente discutida. Atividades remotas, sim, mas que tipo de atividade remota? De acordo com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, as turmas que não aderiram ao ensino remoto não serão prejudicadas. Não serão prejudicadas, passado essa condição emergencial, né, essas disciplinas serão ofertadas imediatamente após o retorno à normalidade e os alunos vão se matricular normalmente nessas disciplinas. Outra dúvida recorrente dos alunos da universidade é em relação ao auxílio de inclusão digital, benefício que visa subsidiar a contratação de pacote de dados de internet para o acompanhamento de atividades acadêmicas em formato remoto. O auxílio de inclusão digital será realizado mediante atos normativos que a Pró-Reitoria vai publicar, mas basicamente é um edital, né? Os alunos da pós vão se inscrever, vão passar por uma comissão, né, que vai fazer análise socioeconômica para que esse auxílio seja concedido. É bom frisar que é para quem realmente tem necessidade e tem, né, a adesão ao ensino remoto. Mas não é apenas a pós-graduação da UFO que adotou as atividades remotas. A Escola de Educação Básica, a ESEBA, anunciou nesta terça-feira a volta às atividades, só que à distância. Desde que foram suspensas as atividades presenciais, né, a gente vem discutindo bastante e o Conselho da Unidade aprovou um plano de ensino remoto na semana passada e que entra em vigor a partir de hoje. A gente já vinha, né, conversando muito com as outras pró-reitorias, mas a ESEBA é uma unidade diretamente ligada à reitoria, então o Conselho tem a sua autonomia. De acordo com o diretor, os alunos da ESEBA já podem ter acesso ao conteúdo. O material ele será disponibilizado no site, num espaço específico. Hoje é o primeiro dia, então lá vão ter todos os anos de ensino, tá? Um material super completo. E para aqueles que têm dificuldade de acesso, nós fizemos uma pesquisa, um censo super estruturado, definindo o perfil do aluno e vamos enviar via correios, né? Inclusive já despachamos hoje essas correspondências, logo terão contato. Nós vamos retomar de forma remota a partir de 11 de agosto, pelo menos nos programas de pós-graduação. Para os cursos de graduação, nós dependemos ainda da aprovação do Conselho de Graduação. Agora, a universidade, desde 18 de março, está em plena atividade.
Apenas as atividades de aula foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, atividades de pesquisa, atividades de prestação de serviço na área de saúde, pesquisa de novos medicamentos, pesquisa com vacina, essa questão de sequenciamento genético, testes, produção de material de proteção individual para os hospitais, tudo isso vem acontecendo com muita intensidade pela comunidade universitária. A edição do jornal Diário de Ideias, que faz parte do programa de um projeto idealizado por uma professora da Escola de Educação Básica da UFO, foi publicada hoje. Então, produzido um jornal por crianças, adolescentes e também profissionais da educação. Assista um trecho do vídeo de divulgação desse projeto. É bem bacana. Hoje vamos para um canal muito especial, é o canal Diário de Ideias. Bem-vindos ao jornal Diário de Ideias, criado para experienciarmos, registrarmos e compartilharmos nossas ideias. Um espaço autoral e protagonista para o público infanto-juvenil e para também todos e todas da comunidade da educação básica. Olá, eu sou Eliane Moreira, jornalista da Universidade Federal de Uberlândia, faço parte do Jornal Diário de Ideias como editora. Eu sou responsável por reunir todo o material, editar e disponibilizar no site da Universidade Federal de Uberlândia para que você tenha acesso. Para mim está sendo um momento de muita aprendizagem e eu estou amando fazer parte desta nova equipe e desta nova ideia. Oi pessoal, eu sou o Paulo, eu sou responsável pela arte e pela diagramação do jornal Diário de Ideias. Outra coisa legal, ficaram curiosos? Nossa primeira publicação vai acontecer dia 30 de junho no site da Comunica UFO. Esperamos todos vocês! E para não perder essa data, você pode seguir o nosso Instagram, @Diário de Ideias. Por lá você fica sabendo de todos os lançamentos, as novidades, as nossas ações e acesso a vídeos exclusivos que a gente produz de acordo com as nossas ações do programa. O que é Diário de Ideias? É um diário magnífico, que é um jornal de ideias, meu pessoal, do Diário de Ideias da professora Luciana Muniz. Vai ter muita diversão e é sobre jornal misturado com este diário que você tá vendo aqui. Venham conhecer o jornal Diário de Ideias. Lá vai ter poesias, histórias e mais algumas coisas que você não sabia que existiria. Que legal, né? Bom, você pode conferir tudo isso no site comunica.ufo.br e também nas redes sociais do programa. E olha só, um outro projeto da UFO vai realizar uma série de lives sobre a atuação do profissional biólogo. Até dezembro deste ano estão previstas a realização de 50 lives com emissão de certificado, sendo 2 em média por semana. Então, se você é da área, acompanhe a divulgação desses eventos na página Ciências Biológicas UFO/ICEMP no Facebook e também no site ICEMP UFO. A edição desta terça-feira do Jornal da UFO chega ao fim. Muito obrigada pela audiência e fica a recomendação, se puder, fique em casa. Neste momento é hora de cuidarmos uns dos outros. Tenha uma excelente noite. Tchau.